Olá, querida amiga, tudo bem com você? Vamos para mais um dia de devocional aqui nesse canal e agradeço a Deus mais uma vez pela sua jornada diária de devoção aqui comigo. O tema de hoje é Aos Pés de Jesus e nós vamos meditar sobre as mulheres que estiveram diante do túmulo do Senhor Jesus. As mulheres diante do túmulo. Mateus 28, 9 diz assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas, e elas, se aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. As boas novas de Jesus Cristo estão enraizadas no fato de que ele ressuscitou. Nosso Salvador foi crucificado por nossos pecados, morreu e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum outro líder religioso da história pode fazer tal afirmativa. Somente Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, venceu o pecado e a morte. Hoje, vamos conhecer um pequeno grupo de mulheres fervorosas, as primeiras a comemorar tal vitória. Apesar de terem presenciado o pior momento da história, a morte horripilante de Jesus, 3 dias depois receberam a maior de todas as bênçãos. Viram e conversaram com o Jesus ressuscitado, glorificado e transformado. A história dessas mulheres aparece nos 4 evangelhos, mas apenas Mateus nos informa o que Jesus disse às suas servas leais. Palavras de confiança. Não temais, palavras de instrução, e de avisar a meus irmãos. E uma promessa, e lá me verão. Observe agora o caminho que levou aquelas mulheres aos pés do Cristo ressuscitado e mais além. Caminho da fidelidade. Os discípulos de Jesus o abandonaram, mas aquelas mulheres permaneceram diante da cruz até o fim. Depois acompanharam à distância para ver onde ele seria sepultado e mais tarde retornaram ao túmulo para vigiar o seu corpo. Caminho de aprendizado. No túmulo, no domingo de manhã, um anjo instruiu aquele pequeno grupo de mulheres a contar aos discípulos que Jesus estava vivo. Caminho da obediência. Mateus nos conta que elas partiram apressadamente para obedecer às instruções do anjo. Enquanto caminhavam em obediência à ordem divina, Jesus foi ao seu encontro e conversou com elas. Então, pense na reação que você teria às palavras do Salvador. Provavelmente reagiria com o mesmo espírito de reverência que tomou conta daquelas mulheres assustadas. Uma adoração de perder o fôlego. Minha querida serva de Deus, em nossa caminhada com Jesus, marcada pela fidelidade, pelo aprendizado e pela obediência, pelo serviço, pela adoração e por uma fé que supera todas as dúvidas, é que nos são reveladas inúmeras bênçãos reservadas para os que amam, confiam, obedecem e creem de todo o coração. Que privilégio tiveram aquelas mulheres, né? E ao mesmo tempo que dor deve ter elas sentido ao presenciar aquele que foi o único a lhes dar esperança, a lhes dar conselhos de vida eterna, a lhes proporcionar saúde em todos os aspectos. Aquelas mulheres tinham entre elas mulheres que passaram por lutas dolorosas, por provações terríveis, certamente por casamentos difíceis. Temos o caso de uma das Marias que foi, restaurada pelo Senhor na sua dignidade, por ter sido mergulhada numa vida de prostituição. E Jesus restaurou a dignidade dessas mulheres, até mesmo diante da sociedade machista que
ali existia, né, que a sociedade judaica, né, era uma sociedade muito machista. Até hoje, a sociedade o povo judaico, né, a religiosidade do povo judaico, principalmente ortodoxos, eles são muito machistas também. E nós vemos que o Senhor Jesus resgatou a dignidade, a fé no coração daquelas mulheres. Elas enfrentaram muitas lutas e enfrentaram a dor de ver o seu Salvador padecer a morte, mas foram privilegiadas porque foram as primeiras a ver Jesus ressuscitar. Que bênção, que maravilha, que lindo foi ver os seus sonhos e a sua fé sendo mais fortalecida ainda, de poder presenciar Jesus ressurreto dentre os mortos. Isso nos faz ver que nós não podemos colocar nossa fé em mais nada a não ser Deus e em seu Filho Jesus. Ele é o único que tem palavras de vida eterna. Temos muitas filosofias lindas, maravilhosas. Eu gosto muito de fazer o estudo comparativo de religiões e culturas. Mas não tem uma sequer que apresente palavras de vida eterna, como é a palavra de Deus, a Bíblia, que nos apresenta Jesus, o Salvador, o Consumador, o Autor e Consumador da nossa fé. São muitas outras filosofias maravilhosas, mas Jesus é o único que pode nos trazer conforto, que pode reavivar a fé, que pode trazer cura nas emoções. Deus enviou o seu único Filho para resgatar as vidas do pecado, e essas mulheres reconheceram isso. Vamos colocar as nossas vidas aos pés de Jesus também, como fez aquelas mulheres. Vamos colocar os nossos sonhos aos pés de Jesus, como fizeram aquelas mulheres. Tudo vamos apresentar a Ele em adoração, em oração. E tenho certeza que nós não vamos nos arrepender. Há alguém aqui que já tenha se arrependido de ter colocado a sua vida 100% aos pés do Senhor Jesus? Eu só tenho bênçãos para contar de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na vida daqueles que me cercam, que eu posso testemunhar que também colocaram as suas vidas 100% aos pés de Jesus. Com essa palavra nós damos início a mais uma semana, colocando aos pés do Senhor Jesus a nossa vida, a nossa semana, os nossos filhos, nossos casamentos. E assim vamos prosseguir com fé e alegria na presença dEle, adorando e louvando. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado pela fé renovada em nossas mentes, em nosso espírito, em nossos corações. Que cada mulher, que cada mãe, que cada avó, cada tia, cada moça que estiver aqui comigo acompanhando essa meditação possa ser renovada no seu espírito. E que esta semana, Senhor, possamos ser surpreendidas pela nossa atitude de devoção, recebendo no nosso espírito a força e a alegria que contrariam, Senhor, toda tristeza, toda angústia. Só quem tem Jesus passa por todas essas lutas, pode passar pelo fogo ou atravessar rios e mares tortuosos e ainda permanecer retumbante e feliz na sua fé. Só quem tem Jesus como seu Salvador. E nós temos, Pai, para aquela minha amiga que pode estar nesse momento insegura, triste e duvidosa quanto às suas crenças, que ela possa agora, Senhor, ter a certeza de que só Tu és o caminho, Jesus, a verdade e a vida, e que ninguém pode se aproximar do Deus eterno se não for por Ti. Obrigada por tudo, é em Teu nome que oramos.
e gratos somos. Amém. Feliz semana, querida amiga, e vamos lá. Deus te abençoe. Até amanhã, se assim Ele permitir.